Paz, queridos. Amém. Vou ajeitar aqui meu tablet. Pois pronto. Queria que você estivesse abrindo aí sua Bíblia em Ezequiel. Cadê Pedro? Está lá em cima, né? Eu não combinei com Pedro, mas vou pregar sobre Ezequiel hoje. Quando ele começou a falar no louvor, eu disse: meu Deus, estamos no mesmo espírito, eu e ele. Quero que você abra aí Ezequiel 37. Ezequiel 37, a gente vai ler do 1 ao 14. Ezequiel. Amém? Então vamos lá. E diz assim: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muitos, numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e perdeu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor dos Exércitos. Curve suas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite por estarmos aqui, ter o privilégio, Senhor, de ouvir a tua palavra, de participar, Senhor, da tua presença, de estarmos juntos neste lugar. Quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor tenha total liberdade em nosso meio. Toma cada mente aqui cativa ao Senhor. Espírito Santo, usa a minha vida como profeta do Senhor neste lugar. Que eu venha falar, Senhor, não o que a tua igreja quer ouvir, mas o que ela precisa ouvir. Eu te peço, Espírito Santo, use-me, Senhor, com a tua sabedoria, com a tua revelação, em nome de Jesus. Amém. E eu coloquei o tema dessa mensagem: a voz profética para restauração e renovação. A voz profética para restauração e renovação. E também é interessante que quando eu fui fazer essa palavra, eu estava em dúvida. Tinha dois textos que eu queria ministrar, que era esse de Ezequiel e o de Esther, que os dois de fato falam sobre profetizar. Só que eu escutei o Espírito Santo falando comigo e ele disse:
fale sobre Ezequiel. Aí eu preparei a palavra de Ezequiel, aí ainda fiquei, aí fui para Esther e comecei a ler Esther. E o Espírito Santo falando comigo, só que no meu coração só vinha Ezequiel. Aí eu digo, não, eu vou pregar sobre Ezequiel. Aí quando Pedro falou, eu digo, olha, se eu não tivesse pregado sobre Ezequiel hoje, eu ia ficar frustrado. Porque estávamos no mesmo espírito e de fato era o que Deus tinha para falar conosco. Então, queridos, eu gosto muito desse livro de Ezequiel. Vou estar lendo aqui a nossa introdução, que diz o seguinte: o livro de Ezequiel é escrito no contexto do exílio babilônico, quando o povo de Israel estava longe de sua terra. Este livro contém mensagens de juízo, esperança e restauração. Ezequiel, um sacerdote e profeta, foi chamado por Deus para comunicar à nação israelita não apenas palavras de advertência, mas também promessas de renovação e vida. Ezequiel profetizou em um momento de crise nacional, quando a cidade de Jerusalém foi destruída e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Mas, mesmo no exílio, Deus não deixou de falar com o seu povo. E ele lhes dá uma mensagem de esperança. Através de uma visão, Deus fala com Ezequiel, trazendo sobre ele a responsabilidade de profetizar restauração e vida ao povo de Israel. E eu acredito que para mim e para você, estamos aí para ir para o ano de 2025, não é? E é o ano, geralmente quando é dezembro, é o mês das promessas. É onde todo mundo começa a prometer. Promete que vai entrar na academia, promete que vai emagrecer, promete que vai fazer uma faculdade, promete que vai fazer isso, promete que vai fazer aquilo. E quando você se depara que o ano passa assim, aí você diz, no estralou, assim, aí você diz, meu Deus, eu não fiz o que de fato era para ser feito. Eu menti para mim mesmo. Então, é impossível para mim e para você profetizar sobre o ano de 2025 se eu e você não nos posicionarmos. Não adianta você fazer uma lista para 2025 se você não está determinado a posicionar-se, a pagar um preço àquilo que você tanto deseja. E eu lendo esse texto de Ezequiel, como eu li aqui na introdução, é muito forte esse texto, porque Ezequiel, em um momento literalmente de crise, que ele estava vivenciando. Mas o que me chamou a atenção foi a sensibilidade e o conhecimento da voz do Senhor. E eu acredito que não tem como eu e você entrarmos no ano de 2025 com as mesmas posturas, com as mesmas atitudes, mas o mais importante, não conhecer a voz do Senhor. Porque a minha vida e a tua vida, ela tem que estar de fato pautada na palavra do Senhor. Se você observar aqui, não vou falar mais sobre isso mais na frente, mas é através da palavra profética que Ezequiel, ele pôde trazer vida a Israel, a restaurar. Então, se a gente observar, através de uma visão, diga comigo, visão. E por que, queridos, uma visão? Porque Deus quis falar para ele através de uma visão. Se você observar aqui, Deus ele é muito específico. Porque Deus, escute isso, Deus ele só traz visão para um homem e uma mulher espiritual. Deus só traz visão para um homem e uma mulher espiritual. Tem pessoas que dizem assim, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Aí eu lhe pergunto, qual o teu nível de intimidade com o Senhor? Para que eu e você nós possamos entrar nesse nível de Ezequiel, de ter visão, é necessário de ter um compromisso, um comprometimento com o nosso devocional diário. É impossível, sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas querem ouvir a voz de Deus. Mas como ela vai ouvir a voz de Deus se ela não está com o Senhor? Se ela não convive com o Senhor? É impossível. Então Deus ele faz
ele traz literalmente para Ezequiel, como a gente leu no início do texto, ele pega na mão através de uma visão e ele vai mostrando o vale de ossos secos a Ezequiel. E nós vamos começar agora. Deixa eu sair a introdução, viu? E o primeiro ponto que eu coloquei aqui foi: Deus dá vida onde existe morte. Eu quero, queridos, como eu sempre costumo pregar e dizer no início, traga essa mensagem para você. Eu estava preparando essa mensagem e eu estava me autoanalisando. Eu estava vendo aqui a vida de Ezequiel, a experiência que ele teve com o Senhor, e eu dizendo: Senhor, eu quero vivenciar todos os dias da minha vida. Agora não é no culto de domingo. Não é apenas quando eu for pregar. Não. Mas é todos os dias, na leitura da palavra. No tempo que eu tiver com o Senhor, eu quero viver o que Ezequiel viveu. Amém? E no versículo 1 ao 13 ele diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, Senhor Deus, tu sabes. Deus levou o profeta Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. Eles estavam empalhados e completamente secos, sem qualquer sinal de vida. Deus estava mostrando o estado espiritual e físico do povo de Israel. Um povo sem esperança, exilado e distante da sua terra prometida. Eles estavam espiritualmente mortos, sem comunhão com Deus. E as promessas de restauração pareciam distantes. Então, se você observar, logo no início ele fala que ele veio, me fez sair no espírito. Diga comigo, no espírito. E por que no espírito? Porque Deus, ele é... Vou botando. Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, ele espera, nós somos o quê? Espírito, alma e... Não é isso? Mas a Bíblia começa com o quê? Espírito, não é isso? Espírito, alma e corpo. Por quê? Porque Deus quer se relacionar comigo, com você, através do Espírito. Só o que é que acontece? Quando um crente ele não tem uma vida devocional, ele quer se relacionar com o Senhor pela alma, pela carne. Então fica impossível Deus falar com a carne. Por isso que ele fala logo no início: e Deus me fez sair no espírito. Deus só fala com homem e mulher espiritual. Nós precisamos ter uma vida de fato espiritual ativa. Senão Deus não vai falar com você. Não se iluda. O exílio simboliza o afastamento de Deus e o julgamento sobre o pecado e a rebelião do povo. Quantas vezes em nossas próprias vidas sentimos como esses ossos secos, quando as circunstâncias nos desafiam, quando enfrentamos dificuldades e momentos de escuridão, parece que não há mais esperança. No entanto, a visão que Ezequiel teve nos ensina que, com Deus, nunca estamos fora do alcance da sua restauração. Ele pode trazer vida onde parece não haver. Então, você pode se perguntar, já nesse início, assim: meu Deus, minha vida devocional de fato não é uma vida devocional diária. Não é prioridade, a verdade é essa. Porque o que Deus espera, queridos, de mim e de você, é porque muitas vezes nós invertemos. A Bíblia até fala que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Só que nós, como ser humano, queremos muitas vezes o quê? Organizar nossa casa, nossa família, nosso trabalho. Aí depois é que a gente pensa no espiritual. Ah, não, depois eu faço. Não, depois eu sirvo ao Senhor. Ah, depois eu faço isso para o Senhor. Não, Deus quer primeiro que eu e você, a gente organize a nossa vida espiritual. E o resto Ele vai organizar. Nós precisamos, de fato, priorizar o reino de Deus. Amém? E o segundo ponto que eu coloquei aqui foi: há poder nas nossas
palavras. Há poder nas nossas palavras. Que está lá em Ezequiel 37, versículo 4 e 6, que ele diz assim: então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então Deus, ele ordena a Ezequiel que profetize sobre os ossos, dizendo: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O profeta obediente proclama a palavra de Deus sobre os ossos, e ao ouvir a sua voz, os ossos começam a se juntar e a crescer tendões, a carne, e finalmente cobrir-se de pele. Mas depois dessa restauração, ainda falta o principal, a vida do Espírito. A palavra de Deus, conforme proclama Ezequiel, trouxe organização e formação, mas a vida só veio quando o Espírito de Deus soprou sobre os corpos completando a restauração. E eu comecei a imaginar, que eu gosto de ver isso, né? Eu gosto de ler a Bíblia e eu gosto de imaginar a cena. Então eu fiquei imaginando a cena, queridos. E não sei se você já foi no cemitério, você já viu um corpo em decomposição já no final, só os ossos. Você já viu? Eu já vi, é terrível. Então, o que é que acontece? Fica lá só aqueles ossos secos, cinza, sem vida. E eu comecei a imaginar, queridos. Eu acho que isso aqui, para mim e para você, a gente tem que trazer e de fato viajar nesse eu não sei se é milagre, é o sobrenatural de Deus. Você já pensou? Está ali. Ele manda ele profetizar, que eu vou falar disso daqui a pouco. Só que de repente começa ali, ó, os ossos se juntando. E depois vai nascendo os tendões. E depois vem a pele. E faltava só a vida. E eu observando aqui, como eu coloquei, há poder nas nossas palavras. Por que eu coloquei há poder nas nossas palavras? Se você observar aqui, não foi o Senhor que profetizou. Não foi. Quem profetizou foi Ezequiel. Porque Deus mandou ele profetizar. Porque Deus fez de mim e de você um profeta. Queridos, Ele quer que eu e você, nós abrimos nossa boca para profetizar vida. O problema é, muitos cristãos, ao invés de profetizar, fuxicará. Era para profetizar, Deus diz, profetiza, aí ele fuxica. Profetiza, aí ele amaldiçoa. Profetiza, aí fala da vida dos outros. Aí veja como isso é interessante. Aí questiona porque a vida dele é a mesma o ano todo. Deus te mandou fazer o quê? Profetizar. Deus mandou eu e você trazer vida sobre a vida das pessoas. E a minha pergunta é, não me responda, se responda. O que é que você tem trazido através da sua boca? O que é que você tem falado através da sua boca? Queridos, é muitas pessoas que eu conheço, muitas que se perdem no falar. O sanguíneo mesmo, só Jesus. Glória a Deus, tem misericórdia de mim. Eu oro direto o salmo. Senhor, em nome de Jesus, coloca um guarda na minha boca, Senhor. Eu oro, viu? Então, assim, quando eu comecei a pregar aqui, eu fazendo essa palavra, Deus falando comigo. Deus disse, Deus, coloca um guarda na minha boca. Porque olha, o sanguíneo é uma bênção. Se ele não tiver esse controle, domínio do Espírito, ele fala besteira, viu? E eu fico pedindo, eu digo, Deus, em nome de Jesus, me ajuda. Me ajuda a não falar besteira, porque a minha boca é para profetizar, Senhor. Aí tem mulher que começa a orar para o marido. Meu marido vai se converter, se converte, em nome de Jesus, esse homem vai se converter. Ela está no espiritual, está nas emoções, né? Não está nem tanto no espiritual, é nas emoções. Oh, Senhor, ela saiu do culto, ela está toda trabalhada, do xererê. Meu marido vai se converter, oh glória, oh meu Deus, oh Jesus, esse homem vai se converter, eu profetizo que esse homem se converte, Senhor. Aí de repente as coisas começam a dar errado.
O homem não está fazendo o que ela queria, está tudo errado, começa a brigar. Aí ela fala, diz que essa miséria não se converte? Isso é um triste, homem. Essa lástima, isso não se converte não. Tem jeito não para isso. Esse homem vai se converter, queridos. Ela tem que profetizar. Quando Ezequiel olhou os ossos, tu acredita que ele achava que aquilo ali ia viver? Aos olhos humanos, por isso que a gente tem que trabalhar com o espiritual. Aos olhos humanos, ele olhou aquele monte de osso, acho que ele olhou para Deus e disse, meu Deus, tu vai viver, olhe. Então, queridos, é de fato, é você não ver, é seu filho estar nas drogas, é o marido na prostituição, é um filho ladrão, seja o que for, mas você profetiza, é um homem de Deus, é um profeta do Senhor. Então você vai colher as suas palavras. Mas cedo ou mais tarde, aquele homem vai se converter, seu filho vai se converter. Eu digo a você, eu já vi pessoas que estavam no lamaçal do pecado, que eu olhava aos olhos naturais, eu dizia, é impossível. Mas aos olhos espirituais, gerando em oração, profetizando na vida daquela pessoa, ela se converte, ela entrega a vida a Jesus e ela muda de vida. Aí o que é que a gente fica assim? Fulano se converteu, foi Deus. Porque era impossível essa pessoa se converter. Eu digo a você por mim. Quando eu entrei no CCA a primeira vez, aí teve o CETEC logo no início, e eu fiz, aí tinha uma pessoa que me viu e era da minha equipe do mundo, tempo que eu era da bagaceira. E quando ela me viu na igreja, ela chamou o pastor e a pastora disse, esse rapaz está aqui na igreja, se converteu, foi? A pastora disse, foi, se converteu. Ela disse, pô, pastor, é milagre, viu? Porque esse rapaz é da bagaceira. Eu digo, era mesmo. Por quê? É milagre, queridos. E eu digo a você, quem é que queria Jesus? Não minta não, que você não queria não. Nem se iluda-se. Para de admitir que é pecado. Nenhum de nós queria Jesus. Jesus nos chamava, que era que nós dizia, vou nada. Vou nada. Jesus ficava ali, ó, venha meu querido, venha meu amado. E você, hoje, deixa eu viver minha vida. Depois, né? Vou viver minha vida, vou aproveitar. Depois, o que é que eu faço? Eu me converto. Era assim. Aí o que é que acontece? Aí a gente tem que ir para o vale dos ossos secos, para reconhecer que a gente não é nada, literalmente. Aí a graça vai e nos alcança. E diz assim, deixa eu ter misericórdia, eu sei que tu não me queria não. Por isso que o amor de Jesus não se explica. Não tente explicar às pessoas, viva o amor de Jesus. Não tente explicar, não tem explicação. Às vezes, por isso que eu não gosto muito de ver esse negócio de crime não. Eu tenho pavor de ver negócio de crime. Por quê? Porque quando eu olho, eu já não quero dar graça. Eu já quero que seja condenado, eu já quero que aconteça um monte de coisa. Eu prefiro não ver. Que o que os olhos não vê, o coração não deseja. Aí eu digo, mas é isso. O coração de Deus é isso. O amor do Senhor com a minha vida e a tua vida é dessa forma. Então, o poder da palavra de Deus em nós é poderoso para criar e transformar, mesmo quando tudo parece perdido. A palavra de Deus tem o poder de trazer restauração sobre qualquer situação na qual estamos vivendo. E só existe um princípio para mim e para você, que é ouvir e obedecer. Diga comigo, ouvir e obedecer. Existem pessoas que têm anos na igreja, ouvindo a palavra de Deus, mas só ouvem, não praticam e não obedecem, mas quer mudança de vida. E eu acredito, queridos, que de fato Deus trouxe essa palavra para te chacoalhar, você que está aqui e você que está em casa. Queridos, eu digo, é bom você estar em casa assistindo, mas eu digo, não tem comparação com você aqui. A unção é outra. Então é necessário que nós venhamos priorizar o reino de Deus. Porque nós damos prioridade a tantas coisas. Quando nós queremos alguma coisa,
que é para o nosso prazer, nós não temos limites para o nosso prazer. Nós mergulhamos com força. Mas quando é para as coisas de Deus, para o reino de Deus, fica limitando. Eu não vou não, quarta-feira não, porque eu já vou no domingo. Eu já bati o cartão no domingo. Então você está determinando o nível espiritual e a mudança de vida que você quer para o ano todo. Porque, queridos, é impossível você dizer que ama Jesus, que quer Jesus, e você não querer estar na presença dele. Não tem como. Eu costumo dizer igual um casal apaixonado. Olha um casal apaixonado como é. Que coisa mais linda. E fica junto. E quer estar perto. Então, quando a gente não está querendo estar perto do Senhor, tem alguma coisa errada. Quando eu não quero investir tempo com o Senhor, tem alguma coisa errada. Eu preciso analisar o meu coração. O que é prioridade para mim? Eu vi até um vídeo, eu não sei se foi Sus que mandou para mim. E o vídeo mostrava o anzol. Era três coisas. Era um anzol, outro negócio e um celular. Aí pegava o anzol e dizia assim: esse anzol mata peixe. A outra coisa eu não lembro o que é. Mas o terceiro, aí a pessoa pega e diz assim: e esse aqui mata a tua família, mata a vida dos teus filhos, mata o teu casamento e mata a tua vida espiritual. E não é mentira, queridos. Eu digo a você, se você não vigiar, você sentar no sofá para pegar esse telefone, você fica vendo os reels. Olhe, você vai subindo. Quando você olhou é 1 hora, é 2 horas. Acaba vendo na foto, eu só fica feia a foto. É 1 hora, é 2 horas. Eu digo a você, lembra que eu falei que em relação à série, eu gosto de série. Não sou contra quem assiste série, mas eu gosto de série de no máximo uma temporada ou 2 e tio bifo. Como eu disse com esse negócio, tem um aí que é 20. Eu digo, é uma novela mexicana. Não quero. Por quê? Porque eu me conheço. Su sabe. Comecei a assistir uma série, aí, uma série muito da boa. Aí pronto, a minha vontade era sair do trabalho e ir para a série, assistir a série. Eu não vou mentir. E queria assistir a série, eu era Felipe, Dorama, não assisti Dorama, não assisti. Por quê? Porque, queridos, vicia. Então nós temos, olha, tudo aquilo que te domina é o teu Deus. Tudo aquilo que você investe tempo é o teu Deus. Eu disse, hoje nós temos uma geração inteligente e automaticamente também burra. Por quê? A sociedade de hoje é tudo no telefone. Você, como eu já falei, fazer uma entrevista de emprego, misericórdia. Os jovens não querem trabalhar. Por quê? Agora tudo dá dinheiro. Esse joguinho que dá dinheiro. Aí se contenta com 100, 150 reais por semana, para mim, olha, está ótimo. Porque eu posso ficar em casa, eu posso assistir o que eu quero. Não tem mais aquele vigor como nós tínhamos antigamente. Eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos. Que eu queria ter as minhas coisas. Por quê? Porque também não existia, eu acredito que não existia celular. Porque se tivesse, eu iria também entrar nessa geração. Que, querendo ou não, meus pais não iam ligar. Não tinha a instrução que hoje eu tenho de dizer a meu filho, não, segura aí que você vai ter telefone agora, não. A gente sofreu muito com o João Pedro. João Pedro vivia o tempo todo nos comparando. Mas o filho de fulano não tem. Eu digo, você não é filho de fulano. A educação deles é uma, a sua é outra. Você vai ter celular quando você tiver 12 anos. E de fato, quando ele completou 12 anos, ele deu uma ratoeirinha que só era para ligar. Não tinha internet, não tinha nada. Aí depois, agora, a gente deu outra a ele, bem sofrido. Não, um telefone bom. Não pega muita coisa, mas tem um WhatsApp, porque a gente fica se comunicando com ele quando às vezes não tem crédito. Que é assim, que Wi-Fi tem em todo canto, né? Mas por quê? Porque eu preciso implantar a cultura e o reino de Deus na minha casa. É pai e mãe que fica tentando acalmar a criança com telefone, com comida. Dando a comida no bucho do menino, o menino ficou obeso desde pequeno. Não sabe se comportar. Aquela cena da Lime do avião foi a cena do momento.
Eu estava doido para pregar, porque eu digo, quando eu pregar, vou falar do avião. Que aquela cena do avião foi a cena. Quando eu vi aquela mulher, que se fosse eu tinha fechado com a peruca da mulher. Eu creio, não vou mentir. Se ela começasse a sair daqui, primeiro que a soberba já entra lá. Eu disse, minha filha, eu paguei. Aqui é meu lugar. Mas o que eu e você nós podemos tirar de lição dessa mulher? Primeiro, ela sabia de quem era o lugar dela. Por isso que ela não quis dar a ninguém. E ela ficou ali, ó, só de boa. E a mulher chama para ali filmar. E ela olhava para ela. Parecia até a música da novela. Mande notícia do... Aceitamos mulher para ter um... Olha, quando eu voltei um monte de vez. Voltei. Aceitamos mulher para ter um domínio próprio. Mas, você sabia, tem crente que não tem esse domínio próprio. Qualquer situaçãozinha que acontece, entra logo na carne. Era capaz dela, se fosse qualquer pessoa, pegava ali e jogava a criança para fora do avião. No filme agora não. Então, queridos, não adianta você estar aqui, eu estava nisso, porque a gente vai pegando. Não adianta você estar aqui, domingo a domingo, quarta a quarta, e a sua vida é a mesma. Você precisa se questionar e dizer assim, Senhor, tem alguma coisa errada? Quem anda com Jesus, muda. É impossível, querido, se você está andando com Jesus e você está no mesmo lugar há anos, está errado. Está errado, pode se questionar, pode dizer, Deus, eu quero entrar em crise. Qual é o vale de ossos secos que está na minha vida? Porque não tem condições, Senhor. Eu escuto a palavra todo domingo, eu leio a Bíblia, eu faço alguma coisa, mas tem alguma coisa errada. E queridos, pode ter certeza, é a desobediência, não tem outro. Deus te diz, faz isso, tu faz aquilo. Deus manda tu se afastar de tal pessoa, porque tu vai terminar caindo com aquela pessoa, tu fica perto dela. Deus manda tu terminar um relacionamento, mas tu insiste no relacionamento. Dependência, carência emocional, acha que vai ficar sozinho, acha que vai ficar pra titia, quebra a cara, só vai sofrer. Eu já sei essa novela mexicana como é. Porque a pior coisa é você aconselhar gente apaixonado. Não aconselhe mais. Vai ficar com raiva de você e te bifo. Ele não vai querer lhe ouvir, porque e cria logo um bloqueio. Para ninguém chegar perto dele, só ele é a pessoa que está certa. É assim. Mas eu te pergunto, e vou dar essa lapada. Esse teu relacionamento está te aproximando do Senhor ou está te afastando do Senhor? Quem é o Deus da tua vida? É essa moça, esse rapaz ou é o Senhor? Por isso está se enganando dentro da igreja. Porque tu diz que vem para aqui, levanta os braços. Oh Senhor, eu coisa o meu sonho, abro mão dos meus sonhos. Está até conversando com o Felipe esses dias sobre essa música, que é poderosa. Abro mão da minha vida. Abre nada. É a hora que o crente mais medo é quando ele canta. Que ele fica dizendo o Senhor que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Aí quando chega no momento de fazer o que é que ele faz, não faz. Aí usa a desculpa que a carne é fraca. Ah, porque a carne é fraca. Não é porque tu não está orando, é porque tu não está jejuando, é porque Deus não é prioridade na tua vida. A verdade é essa. Você tem outras prioridades. Você ama as outras coisas. Deus é apenas um complemento que quando puder, Ele entra na tua vida. Ou tu estás querendo garantir a tua salvação. Ah, não, mas eu vou entrar no céu. Mas você esqueceu que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforços. Não adianta você dizer, entreguei minha vida a Jesus. Não, queridos, não é assim. Existe um percurso, existe um caminho. Se eu e você, a gente não andar por esse caminho, se a gente não renunciar ao nosso pecado, se a gente não renunciar à nossa carne, vai para o inferno. Só que hoje as pessoas não querem escutar isso, você sabia disso? Ninguém quer escutar mais pregação, não. Pregação de se arrependa e vai para o inferno. Ninguém quer, não. Porque dói. Mexe com o ego, a sociedade que vive na ansiedade. Eu não posso ouvir que eu vou para o inferno. Mas vai. Se você não se arrepender do seu pecado, vai. É preciso que você e eu, nós venhamos nos arrepender todos os dias.
E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a me manter firme. Eu não quero fazer igual aquele homem do vídeo, que disse, olha, uma das piores coisas que eu fiz, que não é das piores, no caso, para a gente é da melhor, que ele diz, a pior coisa foi ser crente. Não pode mentir, não pode assistir novela, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E no final, ainda corre o risco de ir para o inferno. E se disser que não vai para o inferno, está mentindo, já vai para o inferno. Porque é assim, queridos, ou eu e você, nós temos uma vida levada através do Espírito, na leitura da palavra, ou você não vai permanecer. Passou aí o Covid. Quantos e quantos não usaram a desculpa do Covid para não permanecer? Que Deus é esse? Um Deus que restaura um vale de ossos secos, mas não restaura um cristão do Covid. Está errado, queridos. Que boca de profetizar é essa? Como é que eu vou profetizar sobre a minha vida se eu não acredito que a vida pode me restaurar? Nós precisamos conhecer o Senhor para quando acontecer uma situação e eu dizer, eu sei num Deus que eu tenho crido. Eu creio em um Deus que vai me tirar disso. Eu creio em um Deus que vai me restaurar e que vai me guardar. Amém? Eu coloquei aqui, a obediência nos leva a um nível de maturidade e confiança no Senhor. Quando você não é um filho obediente, não tem como o Senhor, não é que Ele não queira confiar, é porque Ele não pode confiar. Porque tu não obedece. Já pensou? Se Ele dissesse a Ezequiel, Ezequiel, fala, profetiza a esses ossos. Vou profetizar, Senhor. Aí saísse, não profetizou. O que era que ia acontecer? Ia acontecer a restauração? Não. Então Deus ia fazer o quê? Levantar outro. Por isso que também tem tantas pessoas em crise na igreja. Elas não se posicionam para ouvir a voz de Deus, para aquilo que Deus chamou, aí se compara com o outro, porque o outro está querendo crescer, aí fica. Mas fulano está dando oportunidade. Mas fulano agora é a bola da vez. Mas fulano agora está ali. É não, queridos, é porque você não sabe o nível de renúncia daquela pessoa. Você não sabe como ela é em Mateus 6,6, está lá no quarto dela. Num devocional. Então, num secreto, Deus traz ela. E expõe para mostrar que aquela pessoa é uma pessoa que de fato está buscando, está crescendo e tem vida com Ele. E não tem como eu e você querer servir ao Senhor na nossa força. Você vai cansar. Você não vai suportar. Nós precisamos de fato do Senhor. E Deus nos chama para ouvir e obedecer a sua palavra. O que parecia ser impossível se torna realidade quando Ele fala. Muitas vezes queremos o impossível em nossas vidas, mas não acontece. Ao invés de profetizar, sabemos murmurar. E ainda tem aqueles que dizem, Deus não fala comigo. Você já ouviu alguém dizer isso? Deus não fala comigo. Mas por que Deus não fala? Porque você não ouve. Porque você não busca ouvir. Tem como Deus falar com você segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tua Bíblia está fechada e sábado? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sua Bíblia está fechada. Aí quando chega num domingo, aí tu quer que Deus fale contigo. Aí diz, Deus não fala comigo. Oh, abençoado, vai ler a Bíblia. Cria o hábito de ler todos os dias e dizer, Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. E aí eu digo a você, é uma decisão. Nem sempre a gente está querendo buscar, querendo ler Bíblia, não. Não é assim, não. É de fato uma decisão. Em nossa vida, a palavra de Deus tem o poder de restaurar tudo que está quebrado. O que nos parece impossível para Deus é totalmente possível. Quando nos rendemos à sua luz, Ele começa a fazer algo em nós. É interessante. Um exemplo bem prático para a minha vida e para a tua vida. E você vai saber agora o nível de espiritualidade que você está. Você já passou por... O povo chama de... No meu tempo, que é bem perto, viu? Que eu tenho 22. Tem quando você vai dormir, que as pessoas dizem que é o pesador.
Alguém já ouviu dizer isso? Que você dorme e de repente aquilo lhe sufoca. Qual é o primeiro nome que a gente tenta chamar? Jesus. Você consegue? Não, porque você não tem o hábito. Porque se você tivesse uma vida no Espírito, pode ter certeza, quando acontecesse isso com você, você iria chamar, porque a palavra de Deus estaria dentro de você. Aí fica aquela luta, aí você querendo chamar, e aquilo lhe sufocando, e você sem conseguir falar. E quando você consegue, aí automaticamente você quer contar a alguém. Mas rapaz, aquele pensador me pegou, que eu não sei como é que o povo chama. O pensador me pegou e eu tentei falar, olha, pensando numa coisa terrível. Por quê? Porque a vida de Deus está pouca na tua vida. Porque se você vivesse a prática da palavra, a partir do momento que você estivesse em uma situação, você iria conseguir chamar o nome de Jesus. É igual o pecado. Entenda, eu e você, nós não vencemos pecado sozinho. Nós não somos supercrentes. Não se iluda. Eu e você, nós não vencemos pecado sozinho. O único que venceu o pecado foi Jesus. E pelo fato de o Espírito Santo estar em nós, nós vencemos o pecado por conta dele. Mas para que eu e você nós venhamos vencer o pecado, é necessário que nós estarmos nele. Se você não tiver, não ache que o seu conhecimento, o que você leu há alguns anos atrás na Bíblia, vai servir. Não vai. É como eu já contei a história do irmão Lelê, que o cabo se endemoniou, já tinha chamado um monte de gente, e olha, vai tirar o demônio para te chamar. Chama o irmão fulano, sapatinho do fogo. Ele vai e ele expulsa. Aí chamou, era irmão Lelê. Quando chegou lá, aí ele... Lê. Quando ele chegou na frente do demônio, se você abrir sua boca com todos os seus pecados, aí ele voltou. Lê. Sem autoridade. Chegou lá para tirar, tá com a brecha. Satanás sabia dos pecados dele quando ele foi. Lê. Aí Satanás olhou para ele: se você abrir sua boca, porque você dissesse, sai em nome de Jesus, saía. Porque o nome de Jesus é que expulsa o demônio. Aí ele dizia, com todos os teus pecados. Aí ele com medo voltou. Lê. É difícil mesmo de sair, viu? Sai não. Não tem como, queridos. E o terceiro ponto, eu coloquei aqui, da restauração à promessa, que está no versículo 7 ao 10, em Ezequiel 37. Diz assim: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele, e eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram. E se puseram de pé um exército grande e extremo. É necessário, antes de Deus revelar a promessa, ele restaurar o nosso interior. Pois não tem como Deus revelar a promessa para quem está morto espiritualmente. A vida de Cristo tem que estar latente em nosso interior. Quando Ezequiel profetiza como Deus ordenou, os ossos se unem, ganham a carne e pele, mas ainda sem vida. Só quando o Espírito de Deus sopra sobre eles é que se tornam um exército de homens vivos, prontos para a ação. Essa visão revela a promessa de que não só a nação de Israel seria restaurada fisicamente, mas também espiritualmente. Deus traria de volta seu povo da Babilônia e os restauraria como uma nação. A restauração não é apenas uma questão externa, mas também uma transformação interna. O povo de Deus seria renovado, tanto em sua terra, quanto em seu relacionamento com Ele. Então, queridos, todas as vezes que Deus, Ele quer nos levar até a promessa, é necessário que Ele mexa no nosso interior.
Nós tiramos mais ou menos quando você vai casar. Você entra em um relacionamento. Então, o que é que Deus começa a fazer? Deus começa a lhe mudar por dentro. Porque cada um vem com sua cultura, da sua família. Então, eles vão se tornar um só corpo e um só carne. É necessário que Deus, Ele mexa em ambas as pessoas, para que elas passem a se tornar uma só. Então, quando Deus Ele quer me levar e te levar na promessa que seja relacionado ao reino, é necessário que Ele mexa no teu interior. Sabe por quê? Muitas vezes a motivação está errada. Muitas vezes o que a gente está fazendo não está de acordo com a palavra dele, mas a gente está achando que está. Então Ele não vai cumprir a promessa enquanto Ele não tratar você por dentro. Tem pessoas que dizem, alguém aqui tem promessa? Então se prepare. Se Deus Ele já está lhe tratando, Ele vai lhe tratar por dentro, para que você chegue no lugar da promessa. Porque Deus não vai te levar para a promessa do jeito que você começou. Que a gente começa imaturos, crianças, bebês espirituais. E queridos, é muito fácil, é fácil para mim e para você falar como crente, ter a aparência de crente. É muito fácil, está repreendido. Qual mais? Diz aí outra. O sangue de Jesus tem poder, misericórdia. O que mais? Está amarrado. Veja como a gente já tem um linguajar, não é? Um linguajar de crente. Mas não é isso que Deus quer. Deus não quer a nossa aparência de crente. Deus quer o nosso interior de cristão. Eu não quero aparentar para as pessoas. Eu quero aparentar para o Senhor. Então isso começa de dentro para fora. Amém? E é interessante, queridos, quando eu estava lendo esse texto, abra aí em Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 2. E diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. Aí eu lhe pergunto, eu achei muito interessante essa parte de Ezequiel com esse texto de Gênesis. Porque o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Tinha vida na terra? Não tinha. Por quê? Porque Deus ainda não tinha profetizado. Ele ainda não tinha falado. Então quando ele disse, haja luz, pronto, começou o rebuliço. Começou o firmamento, separar a água, fazer isso e aquilo. Eu disse, meu Deus, como de fato o nosso falar tem o poder de trazer vida ou trazer morte. Por isso que nós que aconselhamos pessoas, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque você sabia, você pode matar uma pessoa. Porque quem de fato está cobrindo pessoas ou está acima de pessoas, você tem uma autoridade sobre a vida daquela pessoa. Então se você fala uma besteira, você pode matar aquela pessoa. Deus também deseja restaurar nossa vida espiritual. Muitas vezes estamos como esses ossos, secos, sem direção e sem força. Mas o Espírito de Deus pode nos trazer de volta à vida e nos dar vigor e nos capacitar para viver de acordo com o seu propósito. E o último ponto, para a gente finalizar e orar. O ponto 4, ele diz o seguinte, eu coloquei: a promessa de restauração e renovação. Está no versículo 11 ao 14. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e
e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dizes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então, Deus, Ele trouxe essa visão para Ezequiel, mas com o intuito de no final entregar a promessa. Por isso que era necessário a renovação. Deus então revela aos ossos secos, representa o povo de Israel que se sente sem esperança e sem vida, mas Ele promete trazer o povo de volta à sua terra e infundir eles em um novo espírito. Ele diz: porei em vós o meu espírito e vivereis. Este é o prenúncio da obra do Espírito Santo, que traz vida e transforma ao coração do crente. Algo que se cumpriria plenamente no Novo Testamento, com a vinda de Jesus e o derramamento do Espírito. Deus é um Deus de restauração. Ele pode trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero, e renovação onde tudo parece seco e perdido. O Espírito de Deus ainda está disponível para renovar nossos corações, restaurar vidas e cumprir suas promessas. Queridos, que possamos. Eu queria chamar, pode subir, vai ser só perder? Tá bom. Que possamos, como Ezequiel, obedecer a palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo traga vida e transformação, para que possamos viver para a glória de Deus. E eu quero finalizar dizendo: de morto a soldado. Eram ossos, morto, seco, viraram soldados, um exército de Cristo. Então eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero te desafiar, queridos. Como falei, 2025, ano novo, vida nova. Mas, queridos, como eu falei, que você possa sondar no seu coração. Eu queria que apagasse as luzes. Eu quero te desafiar a você profetizar sobre a sua vida, vindo aqui na frente. E eu quero que você coloque uma área da sua vida que de fato são ossos secos. E você sabe que área é. E por conta dessas áreas você não tem conseguido romper. Você não tem conseguido viver a promessa do Senhor. E nessa noite eu creio, isso é a última quarta profética. Eu creio que Deus está querendo restaurar a tua vida, para que você viva a promessa do Senhor. Não se preocupe. Muitas vezes a gente está preocupado com o que as pessoas vão pensar, o que é que vai olhar. Mas nós precisamos fazer o seguinte, queridos. Eu mesmo sou o primeiro a vir para frente. Eu tenho áreas na minha vida que eu preciso romper, para que eu possa alcançar a promessa. E eu quero te convidar a vir aqui na frente. Renova-me. Comece a orar em línguas. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas.